Vamos relaxando, nos colocando à disposição do alto, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, principalmente dos nossos mentores do estudo, esses que nos fortalecem, que nos fazem buscar mais conhecimento. Então, que possamos, nesse momento, nos colocar à disposição de tudo aquilo que a gente possa aprender para conseguir entender as nossas dificuldades e também poder ajudar todo esse universo que nos rodeia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, pessoal, então, seguindo nos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores. Muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados e felizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja, de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia.
Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente, algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas, uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chauvin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência, em matéria de sexo, é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança,
acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influência espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos, modificados, abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seu centro de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe, talvez, impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular a minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa.
Após examiná-lo atencioso, acrescentou: repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo
em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Final do capítulo 3. Bom, a gente pode olhar lá no início desse capítulo, tá? No primeiro parágrafo lá, que fala claramente o que já se tratou até nos Mensageiros e vários encontros nossos, né? Que a gente já estudou e procurou despertar a consciência para a importância do trabalho na casa, disciplina e assim por diante. Ele conta ali que quando ele chegou, não estava presente os encarnados, e o mundo espiritual já estava presente na casa, já estava organizando, fazendo triagem. Então a gente acha que aquela coisa está lá chegando, o trabalho começa às 7h30, vai chegar às 7h15, 7h, eles já estão nas 6, 6h30 da tarde, organizando e fazendo a triagem deles, e aí alguns chegam lá com conversas desairosas contra esse, contra aquele, conversas mundanas, fofoquinhas e galhufas para cá, para lá, e aí eu trabalho depois, daqui a pouquinho, 5 minutos antes, estralinho para querer se concentrar. O mundo espiritual conta muito com os médiuns encarnados. E cada um tem, claro, o seu desempenho. Eles sabem até onde pode contar com a nossa ajuda. Então, eles contam com a nossa disciplina, mínima da nossa disciplina, para realizar a tarefa fundamental que é da assistência. E aí também ele completa ali, dizendo que é muito mais fácil para eles o auxílio dos desencarnados do que os encarnados.
os espíritos, mesmo os enfermos, são mais permeáveis a receber ajuda do que os próprios encarnados, sejam médios ou frequentadores da casa, aquele que vai buscar uma consulta, ou a situação que for. Por quê? Porque o pensamento do encarnado, ele divaga mais. Nós somos muito mais aparência, nós usamos uma máscara, nossa persona, nossa personalidade, nós usamos uma máscara e escondemos o nosso interior. E o nosso interior nem sempre está em sintonia com o que a gente fala. Então, eles acham assim, não, percebe, né, que o mundo espiritual, por exemplo, se vai um enfermo consciente num centro espírita, ele já tomou uma parte da consciência de si próprio. Ao passo que até tem médios que frequentam a casa e se pretendem trabalhar, que nem passaram ainda por aquele processo. É natural, né? Isso a gente vai ver depois aí que ninguém é perfeito. Agora, a questão do se dar conta, e aí vem também a própria casa, tem que ter uma determinada disciplina até nessa triagem, até na busca do princípio mediúnico de compreender o fenômeno. Não adianta ficar lá sentado e não compreende o fenômeno mediúnico. Porque aí a gente acaba entrando até nesses erros que são descritos, não só nessa obra, já vimos do Mensageiro e outras mais, se formos ler outras e outras obras, mesmo do André Luiz, a gente vai se deparar isso praticamente a cada capítulo, né? E aí, olhem só, essa casa, como via de regra, muitos que até hoje em dia não está mais se usando isso, desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque mediunidade ela é inerente à individualidade humana. O ser humano tem mediunidade. A nossa percepção, nós somos uma antena, a nossa percepção psíquica ela é uma antena mediúnica. Nós vamos sintonizar, é como se fosse uma antena de rádio. Então, a nossa antena ela está suscetível às interferências do mundo espiritual. Portanto, cada um já é médium. Agora, a mediunidade, quando se fala assim, eu quero desenvolver para ter determinada faculdade, essa faculdade já está inserida em cada um de nós e alguns vão ter de forma mais ostensiva. Mas o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento seria o quê? Para aprofundar isso? Não. O correto já hoje, que até o mundo espiritual e as casas já mais modernas, elas usam a terminologia educar a mediunidade. E a educação da mediunidade dá a condição do médium até chegar até em determinado ponto, quando ele educa buscando o estudo, de ele perceber e ser grato ao alto de não ter todas as faculdades mediúnicas, de poder servir sem ter confusão mental. Muitos chegam enfermos numa casa espírita pela mediunidade ostensiva não educada. E foi isso, a gente vai... Leia aí esses livros, Domingas, lá, que a gente fala lá, do Inácio, a Maria Modesto Cravo. A Maria Modesto Cravo foi recebida pelo Eurípides Barçanufo com um problema de desajuste psíquico que ia ser internada como louca. A Domingas foi pegada nas ruas de Uberaba e chegou a um centro espírita na Casa do Cinza e lá era o dirigente o Odilon. E lá é que ela teve a recepção e, a partir dali, se tornou espírita. Estava vagando pelas ruas, falava sozinha, e às vezes ela mesma relata que tinha vontade de esganar uma pessoa e tal, não entendia por quê. Às vezes pensava em suicídio, pensava em matar alguém. Todas essas coisas, ela conta lá do mundo espiritual. Tinha mediunidade ostensiva, não educada. E até hoje, mesmo no mundo espiritual, ela diz, eu me arrependo de tanto de não ter estudado mais. Então, a palavra estudo ela é fundamental para a gente tratar desses assuntos. Aí pode, assim, como também já falamos, não é tão importante o estudo como a pessoa, o médium, ser bom. Lógico, a bondade, ser bom, coração voltado para o alto, praticar o bem, pensar no bem, é fundamental. Mas o estudo não deixa de ser um dos pilares fundamentais da nossa vida espiritual.
O espírito, quanto mais cresce, mais se aprimora, mais ele agrega conhecimento, porque ele sabe o que é importante, ele consegue fazer filtros na vida, não vai perder minutos da sua existência com coisas que não levam a nada. Ele vai aprimorar, então ele vai selecionar, até se ele se aprofunda nos estudos, ele vai selecionar até os estudos, que é o tipo de leitura. O conteúdo vai ser agregado, porque os nossos minutos são iguais para todas as pessoas, o aproveitamento é que muda. Essa história diz assim, todo mundo vai chegar no mundo da luz. É verdade, um dia sim, mas alguns vão levar centenas de milênios e outros vão levar alguns milênios, e outros, talvez, centenas de milênios. Né? Não estou dizendo a partir de hoje, mas digo desde o nosso princípio inteligente, quando se individualizou. Então, o estudo ele é fundamental porque ele dá a condição do espírito aprimorar o seu pensamento. E aí, diante do estudo, num processo mediúnico, nós não estaríamos naquela situação ali, como eles falam, que aqueles rapazes, esse trio, ou aqueles 18 que estavam lá nesse curso de desenvolvimento, curso ou encontro de desenvolvimento mediúnico, os comentários deles desanimados. E nós não estamos falando de pessoas ruins, viu? Aqueles médiuns interessados, estavam lá, vocacionados, estavam tendo aquele estudinho, aquelas leituras, e estavam chegando na hora e tal, e eles comentando. Aí um diz para o outro, mas eu não vejo nada. Pega o lápis e não sai nada. E eu até já vi esses cursos, já assisti, até participei de alguns assim, hoje eu vejo assim, quanto, bom, a gente vai se aprimorando, né? O quanto que a gente, aí querer aquela coisa de entidade, tem que receber a entidade, roda, mas que coisa, mas não tem nada a ver isso com mediunidade. Isso, na realidade, é um processo ostensivo, mas o que adianta, vamos supor que a entidade dê passagem, e o médium não tem preparo para filtrar o que a mensagem ou a manifestação da entidade. Vai dizer tudo o que a entidade quer dizer, aí recebi um quiumba lá de baixo e quer dizer impropérios contra esse, contra aquele, vai querer agredir, vai querer jogar uma cadeira longe. Não, pode acontecer. O fenômeno da passagem mediúnica pode ocorrer isso. Vou receber uma entidade da Umbanda. Bom, pode até receber, mas está preparado para receber e fazer o filtro? Por quê? Porque toda mediunidade ela tem um comando que é do próprio médium. Se não tiver o comando do médium, é porque a entidade sabe da insegurança do médium e ela vai procurar, ela não é determinante, ela vai procurar tomar psiquicamente no cérebro, corpo espiritual, cérebro espiritual, vai atuar no cérebro na localização tal de tirar o comando do médium e, às vezes, dar aquela passagem que se conhece nessas casas, principalmente de quiumbanda, nessas aí de nação, que o médium recebe, o filho de santo, o pai de santo, seja lá o que for, recebe a entidade e não se lembra de nada depois. Isso é mediunidade com Jesus? Lógico que não. Lógico, isso aí é um fenômeno fisiológico da mediunidade, ao qual o médium não foi educado para compreender o fenômeno. Agora, nós estamos numa casa espírita, pelo menos é esse o nosso propósito. Numa casa espírita, o médium tem que perceber o fenômeno, seja com um ou outro, ou consigo mesmo, e se dar conta do que está acontecendo e procurar aproveitar melhor isso para servir. Esse é o nosso propósito, porque todos nós servimos não é para angariar crédito, e sim para resgatar os nossos débitos. Nós temos que pagar os nossos débitos de passado servindo. Nada melhor do que pela mediunidade também, porque se sabe que grande parte dos médiums, hoje em dia, são os devedores da religião na época da Inquisição, na época que nós usamos um determinado uma presença nossa no seio da igreja e lá nós nos desvirtuamos. E nada melhor do que
utilizar o mesmo evangelho que foi equivocadamente deturpado pelo nosso passado, em encarnações anteriores, do que utilizar o evangelho, os ensinamentos de Jesus, para a real função dele, que é de servir, consolando, servindo, tendo prazer em servir e em ajudar. Aí te vê essa manifestação desses médiuns, e aí eles se reúnem, e aí ficam buscando causas, eles não pensam na causa do porquê que não estão recebendo a entidade, porquê que não conseguem psicografar, porque tem uma dificuldade nisso, naquilo. Eles não se dão conta de que a função fisiológica e função psíquica da mediunidade são duas coisas que têm que estar ajustadas em equilíbrio. Por quê? Não tem como eu tomar um copo de água num recipiente sujo, água limpa em recipiente sujo. Então, o que é o nosso filtro? O médium chega lá cheio de toxinas e acha que a espiritualidade vai conseguir neutralizar essas toxinas e, mesmo assim, realizar a sua tarefa. Talvez consiga isso lá, nessas sessões de Umbanda, ou muitas vezes até para receber um exuzinho e tal, até em centro espírita. Isso eu sei porque é possível. Por quê? Porque essas entidades, elas não, para elas, toxina e questão de alimentação e outras coisas mais não tem tanta importância. Mas, para servir, para ter muitas vezes até a percepção e ter esse encadeamento em toda a corrente, é fundamental a disciplina. O nosso vaso tem que estar, o nosso vaso fisiológico tem que estar rígido, tem que estar à disposição da espiritualidade com o equilíbrio justo do mundo dos encarnados. Então, fica claro que aquele burburinho ali dos que vão receber, e aí começa a manifestação, a corrente ali de desenvolvimento, e vem o primeiro, o rapaz esse aí que é do sexólatra lá, não é um devasso, alguém que vai lá, não é um criminoso, um pedófilo, nada. Não, provavelmente naquele dia, porque isso aí foi captado psiquicamente com a questão das toxinas, daqueles corpúsculos que o próprio André Luiz consegue já. Olha lembro lá do Mensageiros, que ele começa a ter aquela faculdade de entrar dentro do organismo, do corpo espiritual, e perceber até as células e o funcionamento. Ele enxerga os corpúsculos circulando na região genésica daquele rapaz, que estava com desajuste sexual, ou seja, provavelmente estava naquele dia lá pensando, vendo, sei lá, revista, vídeo, não tinha naquela época, ou estava pensando ou realizando fantasias sexuais, e tudo isso psiquicamente, através do seu aparelho genésico, o nosso chakra genésico, né, na energia Kundalini, completamente desajustado, teve interferências e foi um dos motivos que a espiritualidade não podia, através daquele desajuste, manter uma comunicação espiritual condizente. E aí é um aprendizado, mostra para o André Luiz e ele fica, olha, mas isso aí não são pessoas ruins, são pessoas que estão buscando o seu crescimento, mas são adoentados como qualquer um de nós é um adoentado, é um desajustado. Nós buscamos a perfeição. Aí aparece o outro lá, o mais maduro e tal, tinha provavelmente ou no dia anterior ou naquele dia mesmo, ao meio-dia, tomado álcool, ou ingeria o álcool por uma habitualidade, provavelmente, porque ele chega a dizer ali que se não fosse as glândulas sudoríparas, ou seja, ele suava constantemente, com o suor conseguia expelir o álcool e esse processo evitou até um possível desencarne dele. Aliás, isso você sabe, quem bebe muito acaba até transpirando e eliminando mais líquido, e por isso que dá aquela coisa da sensação da sede, da chamada ressaca e outras coisas mais. A desidratação. E esse fenômeno propiciou a ele, talvez, um ajuste, isso é uma dúvida, colocado até a hipótese de poderia ter desencarnado. Então, não foi pouco álcool, não era ocasional, provavelmente uma habitualidade no consumo do álcool. E isso vale também para o cigarro, embora não seja mencionado ali, né? Médium, fumante, as toxinas estão no seu corpo
espiritual. E o seu corpo espiritual vai expelir essas energias com toxinas para o seu duplo etérico. E isso vai ter interferência com os espíritos. Quem quer falar? Ô, Kiko? É, Não. ô Quer falar? Francisco, eu Fala. quero. Ô Francisco, por que que o médium, principalmente numa casa espírita, da doutrina espírita, né, o trabalhador, ele tem tanta vontade, o que entra para a casa espírita, de trabalhar e ao mesmo tempo a impressão que se tem, né, tu vê em todos os livros e alguns palestrantes e é muito aparente assim, né, que ele estude tão pouco, que ele tente entender tão pouco a doutrina como deveria, né? Ou pelo menos o básico da doutrina, né? Que seria bem o que deu aqui no Missionários. Então, assim, o Inácio também estava falando hoje, ele não estuda, ele não tem um jejum, ele não se prepara espiritualmente, ele não chega antes, ele não estuda. A grande maioria dos médiums não estuda. E os que estudam, estudam muito pouco, entendeu? Né? Pelo volume já que tem de opções para estudo, eu fico pensando muitas vezes por que ele tem tanta vontade de participar de uma roda mediúnica ou de entrar numa casa espírita e o estudo é tão pouco atrativo para que ele se desenvolva e, bem como tu disse agora, consiga entender os fenômenos, porque tu vê na roda mediúnica, tu vê muitas vezes tu tá vendo que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, tá? Então, assim, eu não consigo entender por que não gostam do estudo, entendeu? Da doutrina. Não sei se é chato ou se não tem o apelo. Mas aí também tem vai saber o porquê. Eu acho que o porquê ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Não existe assim uma resposta que sirva para todos. Agora, vale muito de ser provocado, né? Essas coisas a gente vai se dando conta. Tem coisas que eu sinceramente, eu estou aí há 27 anos em contato com a doutrina, e assim, desde frequentar 30 anos para trás, né? Eu tenho muita coisa que hoje eu penso que, tempos atrás, até em palestra, eu disse, não só na casa, lá no passado, que hoje eu até me envergonho. Falta de conhecimento, sabia pela metade, tinha lido menos. Eu agradeço a percepção de hoje. Hoje eu sim, com mais convicção, cada vez mais, se fosse assim para fechar toda essa situação que tu coloca aí, eu vejo que hoje o mais importante é a pessoa procurar ser bom a cada dia e estudar. O resto vem com o resto. Se não for nessa encarnação, vai ser noutra. Até prefiro, lá no mundo espiritual, se houver essa graça de ser acolhido e tal, de poder fazer algumas escolhas, de ter o contato realmente, trabalhar e se preparar para uma encarnação, aí sim, num outro tempo, vir com a mediunidade com maior capacidade de educar, porque o espírito vai estar alimentado com maior conhecimento do que hoje. Se eu tivesse uma mediunidade, eu agradeço sinceramente isso hoje, não ter mediunidade ostensiva, que talvez eu tivesse me desvirtuado no passado mediúnico mesmo. De ter despertado para outras coisas, ou levado só para outra, investir mais nesse lado da mediunidade, assim, de fazer mais grupos de passagem, isso, e receber mensagem, e ficar só naquela ali. Aí, daqui um pouquinho, olha o que diz o texto. Aqueles que mecanicamente se tornam médios mecânicos, não o mecânico da psicografia mecânica, mecânico assim, daquele faz e vai e vem ao centro espírita e faz isso, até recebe mensagem, até a psicofonia e tudo, e é um vaso mecânico que vai recebendo e mandando. E o espírito, e o médium, e aquele momento. E aí eu vejo hoje que o momento do crescimento é o momento quando a gente está servindo, ajudando alguém, pensando em alguém para poder, como essa pessoa pode estar melhor, como é que eu posso compartilhar tal coisa, isso e aquilo, para não entrar nessa, que até graças a esses conhecimentos, a esses relatos aí que o André Luiz passou, e muitas outras obras que nos ensinam, para não passar por esse estado aí. Quem sabe lá já tenhamos passado, e quem sabe numa nova encarnação a gente já consiga estar aqui
mais preparado para servir mais, porque não tem como fugir da tarefa. Não tem como a gente deixar de servir. Chegando no mundo espiritual, nós vamos chegar da mesma forma que nós estamos partindo aqui. Lá nós vamos ter acesso, talvez, conforme for, a se curar mais rápido do que nos levar ao desencarne, e recuperado. Olha só, vamos falar de novo, já falamos há pouco da Domingas. A Domingas, quando ela chegou lá, lembra que aquilo que eu já contei, que ela desencarnou no Hospital São José em Uberaba, e ela entra num duplo lá, e aí conta ela depois, mais adiante, em outra obra, que logo que ela se recuperou e depois foi lá ter um encontro com o Inácio Ferreira, com o Odilon, aquela turma e tal, está se integrando, onde é que tu vai morar e tal, e aí chegou o Inácio para ali, aí, minha filha, o que tu vai fazer na tua vida? Aí, ué, mas como é? Ué, onde tu ficar, nós vamos ter que ter a retribuição do trabalho, é o pagamento. Aí não quero entrar no mérito da moeda, né? Porque até já se falou, já vi em outras cidades espirituais, até o dólar existe. Então, eu não sei se lá no Inácio tem papel moeda ou é tudo digital, mas tem moeda, tem troca, trabalho, servir e angariar o que vai precisar da alimentação, vestuário, assim por diante, trabalhando. E aí ela foi dito para ela, o Inácio, olha, eu acho que tu não estudasse na Terra, tu não tivesse essa condição de te alfabetizar, até fazer uma faculdade e tal, tu podia aqui ir lá para o liceu e depois lá estudando, ser estagiária e também trabalhar aqui no Hospital dos Médiuns. Ah, mas o que eu faria aqui? Pode pegar, se auxiliar do Manuel Roberto numa tarefa dessa de atendente de enfermagem, que vai ter um treinamento e fazer. Isso vai te dar um direito a um ganho para te pagar as tuas acomodações e a tua alimentação. Vejam só o mundo espiritual, um pouquinho mais elevado que o nosso aqui, é o mundo espiritual da nossa crosta. Tem que trabalhar, tem que servir. Então, não adianta a gente achar assim, hoje estou descansando aqui, ou isso. Então, agora já... Quem está já aposentado, está numa situação já de poder um pouquinho mais olhar a vida sobre outro prisma, assim, é o descanso para retomar logo adiante do outro lado. E não tem outra saída. Ociosidade do outro lado provavelmente vai ser atraído a um processo de reencarne meio que compulsório, sem perceber, e se tiver adormecido, sem perceber nada do plano espiritual, vai se inserir num outro mundo e está um pouquinho atraído ao processo de reencarnação, ou também vai ser atraído a um ambiente desorganizado e que também lá vai ter tarefa, e lá vão perguntar para ele, o que tu faz para querer comer aqui, para querer morar? Vai morar de graça? Em qualquer ambiente vai ser assim. E se for mais desorganizado ainda, vai cumprir tarefas do seu chefe. Muitas vezes são os chefes lá de baixo. Vou te dar tal coisa, mas tu vai fazer tal coisa para mim. Pode virar um obsessor desses que a gente vê tanto em sessões e assim por diante. Então, em suma, para nós, assim, para a gente perceber esse capítulo, o grau de importância, ninguém é perfeito. Esses médios, aí tive assim, até aquela senhora, que a gente não falou nela ainda, a senhora idosa, com excessos alimentares, provavelmente aquele dia comeu carne, comeu tudo, e foi, porque tem aquela coisa que eu fiquei imaginando quando eu li essa parte aí do desenvolvimento, o dia do trabalho eu até me cuido mais, mas é desenvolvimento, e aí foram para o desenvolvimento mediúnico, com todo o desregramento que podia ter, vou para a aulinha, você tinha uma aula lá, então foram assim, provavelmente não se cuidaram naquele dia. Então, essa senhora comeu de tudo, se empanturrou de tudo, que aí dá a descrição toda do desajuste do seu aparelho digestivo, e aí ela queria o quê? No comentário inicial daqueles conversando ali, nenhum espírito, eu estou com a cadeta, com o lápis, e nada aparece, não vem nada no meu ouvido. Falta o quê? A postura de disciplina, de perceber que o mundo físico interage com o mundo espiritual. O nosso corpo físico, ele interage com o mundo mais sutil. O que nós fazemos, nós agregamos de energia no nosso corpo físico e tem impressões do nosso corpo espiritual. Através do quê? Do duplo etérico, que é a ligação fluídica entre um e outro. A palavra-chave da nossa vida é o equilíbrio. Ninguém
é perfeito. Não há esses aí, os aprendizes são pessoas boas, mas uma determinada indisciplina, e aí pergunta o André Luiz para ele, mas não seria plausível dar para eles uma instrução, mandar um recado? Não, é um processo, todos nós somos desajustados e buscamos, através das nossas experiências, o reajuste. Então, tudo isso, esse processo agora tem etapas que a gente pode queimar a etapa da coisa. Por que é preciso de novo? Aí vai chegar nesse processo mediúnico, saber, pô, está nos livros, esses livros têm origem mediúnica, tem credibilidade, e a gente lê isso e não vai poder botar em prática. Então, procurar agregar mais conhecimento, mais teoria, porque o nosso pensamento ele muda quando nós adquirimos conhecimento. Porque a gente consegue fazer comparações, consegue pensar na coisa que a gente leu, que é uma experiência de compara com uma outra situação, e vai se fortalecendo espiritualmente. Francisco? E a nossa essência, eu assim reafirmo, quanto mais a gente estuda, mais a gente amadurece a nossa convicção. E aí é o fortalecimento da nossa fé. Pode falar? Oi, Francisco, desculpe te interromper. É que eu Não, fiquei pode em falar. dúvida, até peguei o livro Domínios da Mediunidade, onde eu li, tu falaste uma coisa a respeito da pessoa, da médium, não se lembrar do que se passou e não ter o controle. Mas nesse livro tem uma médium que ela não tem consciência do que se faz. Uma é a Celine e a outra é a... Agora eu esqueci o nome aqui, Qual é Eugênia. o livro? Esse nosso? Domínios da Mediunidade. No outro, tá. E fala que ela não lembra o que, mas ela não perde o domínio sobre o espírito, mas Sim, não mas lembra. É isso que eu não consegui entender como é que pode acontecer, e isso até acontece assim, eu até já vi, até por experiência própria, na hora, no atendimento, algumas passagens que se dá, não se esqueça totalmente que fica um negócio meio que distante, fica assim distante. Mas, felizmente, até isso até é uma dádiva, uma coisa que a gente tem que também agradecer. O médico, quando passa os instantes seguintes, diz alguma coisa, e quando passa algumas horas, já não se lembra de mais nada que aconteceu. Tanto é que alguns vão perguntar no outro dia, sinceramente, tem que cavocar aquela coisa, e são fragmentos de memória que ficam na memória do médium. Agora, o que eu me referi é de perder a consciência, porque os espíritos esses que se apossam de médiuns invigilantes, que não estudaram, que não têm muito controle de si mesmo e têm muito medo, e têm medo de receber a entidade, essas entidades, em ambientes assim, sem determinada proteção, se apossam por inteiro e, às vezes, ficam horas e horas incorporados. E aí essas coisas que se veem nessas sessões, chegam a tomar cachaça, tomam isso, tomam champanhe, tá? E depois até o duplo etérico dessa energia, ela acaba sendo evaporada e muitas vezes até não tem nem cheiro. Depois disso, até um negócio mais profundo. Alguns até comem carne podre, nesses ebós que chamam dessa coisa do despacho, que fica 7 dias. Olha, tem coisas horrendas aí, mas é bom que ele está gravado, nem vamos botar essa coisa ruim. Eu queria fazer um Pessoal, comentário também. Pode falar. Sobre a pergunta do Kiko, né? A resistência dos médiums, das pessoas que trabalham em estudar. Existe a resistência, sim, mas eu acho que existe uma crença que ainda é forte e que muitos dirigentes estimulam que deixa que o plano espiritual se encarrega. Não precisa estudar, porque é mais fácil comandar a pessoa que não pensa, que não estuda, que não contesta, né? Então, eu já vi muitos dirigentes de grupo, assim, quando tu chega com uma pergunta, quando tu chega com um livro que tu leu, quando tu chega com uma observação, até se ofendem, porque não, deixa que o mundo espiritual se encarrega, não tem nada que a gente ficar falando essas coisas aqui. Uma questão que até os espíritos dizem assim, eles não se metem em coisas humanas. Eles têm que respeitar e respeitam muito o livre-arbítrio, o poder da vontade dos seres humanos, englobando todo o gênero humano que se manifesta no centro espírita. Dá um pouquinho, já vou. O espírito elevado não se mete em questões humanas. Ele pode
muitas vezes, e até acontece durante a noite conosco, quando a gente dorme, eles têm uma conversa e que fazem, através dessa conversa, há uma reflexão. Ou seja, às vezes uma pessoa amiga que vem nos conversar com a gente sobre um problema que a gente está enfrentando, e essa pessoa não diz, faz isso, faz aquilo. Ela começa a dizer, olha, é isso, começa dando isso, fazendo paralelos, e aí daqui um pouquinho a gente, me dei conta. É assim que os espíritos Terapia. elevados fazem. E é assim que deve ser. E da mesma forma em que o esforço de cada um em procurar ser melhor a cada dia, o mundo espiritual superior ajuda quem se esforça. Aquele que tem uma vontade de crescer espiritualmente, vontade de servir, que faz as coisas de forma desinteressada, sem procurar o elogio nem o reconhecimento humano de terceiros, o mundo espiritual ajuda e ajuda muito, eu diria, tá? E ajuda mesmo. E é isso que a gente tem que procurar fazer, e não ser aquele espírita do dia do centro espírita. E aí, no seu dia a dia, às vezes é rude com os seus familiares, ou às vezes é na sua tarefa profissional, é um injusto, né? Alguém que vai lá querer ser cerceador de direitos, e isso e aquilo, que é assim como a gente vê na própria vida, né? Aqueles que lutam por reforma social, por direitos, e quando tem a oportunidade de ter assim um empregado doméstico, alguém sobre a sua tutela, aí muitas vezes rude, é tão áspero com essas pessoas, e aí pregam lá a justiça social e tudo. Isso são coisas da vida, né? Cada um de nós tem que procurar aprender com essas coisas e procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Pessoal, eu acho que é isso, a gente já passou do horário, e nós vamos, então, encerrar. E é o nosso grande momento de renovar nossa gratidão. A gratidão ao alto, a gratidão a Jesus, nosso amigo incomparável. Nada melhor como hoje, que amanhã, até dia de Francisco de Assis, nós vamos encerrar, então, esse nosso encontro com esse grande mantra que nos conecta ao alto e nos faz, muitas vezes, até refletir a necessidade de sermos cada vez mais humildes em prestar assistência ao próximo com muito amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja. Sim, seja. Tudo bem, então, pessoal? Então tá, Francisco. Valeu. Obrigada, Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu que Abraço. agradeço. Obrigada, Francisco.